convido vocês aí a permanecer conosco mais um pouco. Agora nós vamos conversar com nossa querida Maria Lúcia Benhame. Vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa, né, querida Malu, que é como ela é conhecida. E o tema que nós escolhemos para a Malu foi LGPD e a negociação coletiva. Quais os limites e as possibilidades que empregados e empregadores têm de fazer isso? Então, Malu é advogada inscrita nos quadros da OAB São Paulo, formada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pós-graduada em Direito do Trabalho, também pela mesma Universidade de São Paulo, é sócia do escritório Benhame Sociedade de Advogados, desde a sua fundação lá em 88. Benhame Advogados tem uma atuação muito forte na área empresarial, né, com foco ali sempre na área trabalhista, de forma individual e coletiva, e também de recursos humanos. Ela não sei se é ainda, mas eu me lembro que a gente conversou e ela era, eu anotei aqui por causa disso, membro do Grupo de Estudo de Modernização Trabalhista da Anshan, de São Paulo. Malu, como disse, faz parte do SES, instituição que eu presido hoje aqui na Paraíba, e é presidente da nossa querida APRES, Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. Malu, seja muito bem-vinda. Eu abro aqui o nosso espaço para que você faça suas considerações iniciais e depois a gente bate um papo sobre esse tema tão importante que é LGPD e negociação coletiva. Então tá, obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada a você, Daniel, da indicação, convite de todos, do suporte aí da Rafaela nesses dias que antecederam o congresso. Legal estar aqui com um painel Congresso da Paraíba / APRES, né? Fazer o nosso jabá aqui, né, Daniel, né, Fabiano? Bom, o tema realmente que você colocou é um tema que precisa ser estudado com bastante cuidado, que tem bastante implicações, não só na relação sindical, como na relação de dados que transitam entre empresas, empregados e sindicatos, mas de como o sindicato, como a negociação coletiva pode agir na proteção desses dados. A legislação europeia não trata disso, a legislação europeia, quando ela menciona a questão sindical, da mesma maneira que a nossa lei, a única coisa que se diz é que os dados de filiação sindical são dados sensíveis, né? São dados pessoais, são dados sensíveis, justamente para evitar. Então, o foco da lei é o de evitar exatamente que haja uma discriminação, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu estou compartilhando aqui, não sei se dá para ver a minha tela aí já? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, esse tema fácil, né, que me coube, eu dividi em alguns tópicos, os dados pessoais dos trabalhadores, então, onde que a gente encontra esses dados, a motivação do tratamento, os instrumentos coletivos, se eles são um instrumento de proteção ou eles são um instrumento de desproteção, essa palavra eu inventei, e os limites do direito individual na LGPD, porque por mais que a gente trate da questão, dessa questão coletiva, né, sempre eu tenho a questão do direito individual, que é o direito tratado numa negociação coletiva. Então, a LGPD, ela traz como seu princípio a proteção dos direitos fundamentais da liberdade e privacidade da pessoa natural. E a pessoa natural é a pessoa humana, né, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Então, é a pessoa física e essa pessoa natural, ela possui dados que são declarados como sensíveis e dados declarados como pessoais. Os dados pessoais são as informações relacionadas à pessoa natural, identificado e identificável. Então, o nome, o número de documentação, esse tipo de dado mais comum. É o dado, por exemplo, que normalmente vai para por exemplo, para um plano de saúde, né? O que vai? Vai esse dado de nome, de RG, e os dados pessoais sensíveis, o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política e a afiliação ao sindicato. Então,
A LGPD, ela copia a GDPR nesse caso e trata a filiação a sindicato como um dado sensível. E aqui eu vejo como uma situação bastante importada e bastante não adequada à nossa realidade. Porque no Brasil, a inserção sindical é obrigatória, então, por óbvio, todo empregador sabe em qual sindicato está o seu empregado. E existe um costume bastante usado em que os sindicatos, eles mesmos, enviam os dados de quem são os filiados para as empresas, para que as empresas descontem desses sócios as contribuições sindicais. Então, mostra bem esse texto, essa coisa de que a filiação sindical é um dado sensível, porque no Brasil ele é praticamente um dado aberto, né? Ninguém esconde que é filiado, todo mundo sabe qual é o sindicato em que representa aquele empregado, e o fato dele ser o que a gente, né, costumeiramente chama de sócio do sindicato, é um dado que o próprio sindicato passa para as empresas para receber de maneira mais fácil os descontos das mensalidades sindicais. Eu não estou falando de contribuições sindicais, nada disso, tá? São mensalidades sindicais de quem é realmente associado ao sindicato. Então, nessa relação eu tenho quais são esses principais personagens? Eu tenho o trabalhador, que é o titular de dados, eu tenho o controlador, que é quem detém a decisão do tratamento do dado. Então, ele pode ser o sindicato e o empregador, tá? E o operador é quem vai tratar o dado em nome do controlador, que também pode ser o sindicato e o empregador. Então, quando eu falo de dados pessoais e dados sensíveis, onde que ele está nessa relação de trabalho? Então, ele está, como o próprio Fabiano falou, na fase pré-contratual, então, aquele cuidado com recebimentos de currículos, com o que fazer com o currículo quando a vaga foi fechada, eventualmente conseguir uma autorização para que aquele currículo seja mantido em base de dados, por quanto tempo vai ficar, tudo isso tem que ser estabelecido. Na fase contratual, na admissão, nas rotinas, nos benefícios. E eu tenho os dados sensíveis, especialmente na relação de trabalho, para mim, os dados mais sensíveis são os dados médicos. Primeiro, porque esses dados médicos transitam no SESMIT, que é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, eles transitam para os planos de saúde e no odontológico. E aí eu tenho uma questão que eu nunca vi em nenhuma negociação coletiva, que eu nunca vi em nenhum instrumento coletivo, por exemplo, o cuidado com o trânsito desses dados médicos para as empresas de plano de saúde. Porque ainda que eu tenha uma justificativa para que dados pessoais sejam passados para uma empresa de plano de saúde, ou por um cumprimento do contrato individual, ou por um cumprimento, às vezes, até de uma obrigação que consta do instrumento coletivo, eu nunca vi nenhuma regra dizendo que, a despeito de ser concedido um plano de saúde, a empresa não pode ter acesso aos dados de tratamentos médicos efetuados pelos empregados e por suas famílias nesses planos. E a gente sabe que existem, inclusive, empresas especializadas que, por mais que tomem o cuidado, essa justificativa desse tratamento não é explícita, né? Então, existem aqueles dados médicos que são usados para fins estatísticos, que são usados para verificação de sinistralidade. Os dados médicos sensíveis do trabalhador e da sua família transitam não só dentro da empresa de plano de saúde versus, por exemplo, um SESMIT da empresa, mas mesmo em relação a terceiros, e nenhum instrumento coletivo nunca tratou desse assunto, tá? A gente precisa tomar cuidado com os dados que transitam em comunicados, inclusive em comunicados que vão para órgãos governamentais, como a RAIS. A RAIS possui vários dados sensíveis, inclusive médicos e de afastamentos e tudo isso. E quando eu tenho essa questão dos dados médicos na RAIS e dados sensíveis também, eu vejo instrumentos coletivos que dizem que as empresas são obrigadas a apresentar a RAIS, isso é totalmente ilegal.
né? E eu vi julgados considerando legal o fornecimento de RAIs, muito provavelmente porque os julgados da Vênia sequer sabem quais são os dados que estão numa RAIs. Eu não sei por que um sindicato precisa ter acesso a todos aqueles dados que estão lá, né? Se é uma questão para cobrança de contribuição sindical, que naquela época era obrigatória, hoje nem isso se justifica, e por que eu tenho que ter dados da RAIs compartilhadas com uma entidade sindical, sem justificativa, sem se determinar o que vai se fazer com esses dados, quanto tempo ele vai ficar, e justamente porque eles estão ali. Então, é preciso muito cuidado com essas cláusulas em instrumentos coletivos que determinam a apresentação de determinados documentos, né, da empresa para as entidades sindicais. É muito importante que o judiciário preste atenção no que está considerando válido nessas cláusulas, quais são os dados que estão lá e qual é a justificativa de se apresentar uma RAIs para uma entidade sindical, que até hoje eu não entendi nenhum, mas enfim. E a questão da motivação do tratamento, né, que é muito importante de se delimitar. Eu não vou entrar em detalhes, porque o Fabiano tratou disso de maneira bastante completa no início, mas que pode ser objeto de regulamentação em instrumento coletivo. Então, eu tenho a questão do consentimento, eu tenho a questão do compartilhamento por base legal ou regulatória, o necessário para a execução do contrato e o cuidado de que, quando eu falo de execução de contrato, eu falo de necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares a pedido do titular de dados, ou seja, é um contrato em que o titular de dados participa, né? E que, por exemplo, eu posso justificar que eu estou passando os dados pessoais para um plano de saúde, para um cadastro de plano de saúde baseado numa execução de contrato, sim, mas é importante que o trabalhador tenha a aderência ao plano de saúde. Por mais que ele esteja estabelecido em convenção coletiva, ele não é obrigado a ter um plano de saúde. Então, ele tem que ter a adesão, a documentação de adesão aos benefícios, tá? Bom, e aí a gente tem a questão dos dados pessoais, do tratamento, né? E as formas de tratamento desses dados na área coletiva. Então, eu tenho a questão da autorização mais a questão da lei, eu tenho os dados que transitam de sindicato para empresa, de empresa para sindicato, eu tenho obrigações que os instrumentos coletivos estabelecem para sindicatos e para empresas. Então, vamos pegar alguns casos aqui que a gente analisa de instrumentos coletivos. Desconto de contribuição a favor do sindicato profissional deriva de uma autorização. Então, eu não posso passar para um sindicato o nome, o e-mail, o RG do meu empregado, para permitir que o sindicato eventualmente faça uma cobrança sindical. Eu não posso fazer isso, a não ser que eu tenha uma autorização, né? Eu descontar uma contribuição a favor do sindicato, eu dependo de uma autorização. Então, é muito importante ter esse cuidado. O empregado sindicalizado, associação ao sindicato, quando o sindicato vai, o dado sai do sindicato para a empresa, é muito importante que aquela entidade sindical tenha uma autorização daquele empregado para que o sindicato informe a empresa que ele é filiado. É importante que nessa autorização esteja a finalidade dessa informação, então, por exemplo, permitir o desconto em folha da mensalidade sindical, e é importante que quando isso chegar na empresa, a empresa pegue uma autorização do empregado para que esse desconto aconteça, tá? Independentemente dele ser sócio ou não, o artigo 545 exige isso. E para o empregado não sindicalizado, eu, como empresa, não posso passar nenhum dado pessoal, muito menos um dado sensível, para um sindicato. Eu preciso ter autorização. Então, por exemplo, a gente está fazendo negociações coletivas, às vezes o sindicato fala, doutor, eu preciso da lista dos empregados que vão estar presentes para que eu emita uma convocação para uma assembleia virtual. O que a gente faz? A empresa entra em contato com cada um dos empregados, obtém uma autorização escrita para que os dados deles sejam passados para o sindicato, tá?
essa situação de se passar dados da empresa, dos empregados via empresa para os sindicatos, ela acontece no Brasil e ela não se encontra na GDPR como algo a chamar a atenção. Por quê? Porque no Brasil os sindicatos não sabem quem são os seus representados. Eles não conhecem, eles não sabem quantos são, muito menos quem são. No máximo, eles sabem quem são os sindicalizados. Né? Então, essa vivência, essa vida do sindicato afastado da sua base é o que gera essas rusgas e essas situações de me manda os dados, não manda o dado, manda dado, não manda dado. Então, isso é um assunto extremamente sensível, e hoje com a LGPD, por mais que as pessoas digam, não tem nada disso, não, imagina, compliance disso, né? É compliance, é lei, e não pode passar, tá? Quando eu tenho um empregado sindicalizado, quem colhe os dados daquele sindicalizado, inclusive a atualização cadastral, é o sindicato. Não é algo que a empresa tenha que pegar uma atualização cadastral e passar para o sindicato, como eu já vi sindicato pedindo. Você entra em contato com o seu associado e você pede deles esses dados. Então, muito cuidado, porque o risco existe da empresa e do sindicato, como a gente viu nos slides anteriores. Quer dizer, o sindicato também é controlador dos dados que estão com eles, tá? Bom, quando que eu posso usar um instrumento coletivo para proteger o trabalhador? Não é uma lista taxativa, né? Mas são ideias do que pode acontecer. Então, eu posso ter cláusulas que impedem que a informação de sindicalização daquele trabalhador gere discriminação. Eu posso criar regras de compliance e proteção por instrumento coletivo para dados pessoais. Então, criar uma proteção porque a LGPD ela é muito vaga quando ela fala, né? Não existem artigos e não existe um capítulo tratando da relação de trabalho. Então, é uma matéria que pode ser tratada sempre com o espírito da proteção da LGPD. Claro, você não vai criar uma regra que vai descumprir a LGPD, mas você pode criar detalhamento de situações, tá? Obrigar a proteção à diversidade com regras de anonimização, não permitir exposição de dados médicos. Então, eu tenho uma cláusula que eu vou estabelecer a concessão de um plano de saúde. Eu posso estabelecer ali que tipos de dados podem ser recebidos pela empresa, pelo sistema médico da empresa, porque dado médico, só médico pode receber, ninguém mais, né? Então, existem várias cláusulas, regularizar as rotinas desses trabalhadores na relação com a empresa, as assinaturas, as concessões de benefícios, os dados que podem ser colhidos, né? Existe toda uma gama de detalhamento do que existe hoje com o espírito de LGPD que pode ser usado num instrumento coletivo. Mas, infelizmente, hoje o que a gente mais vê, eu não vi nenhum, eu procurei no mediador e eu não vi nenhum instrumento coletivo ainda detalhando questões de LGPD, mas eu encontro vários, inclusive no dia a dia da minha atuação, de instrumentos coletivos que, na realidade, desprotegem o sigilo dos dados do trabalhador, né? Então, eu tenho, por exemplo, obrigações de normas coletivas de fornecer dados pessoais sem consentimento. Eu tenho cláusulas com obrigação de apresentação de RAIs com multas muito altas para as empresas. Eu tenho pedidos de apresentação de documentação sem a mínima necessidade legal dentro das hipóteses da LGPD, né? A RAIS, eu coloco como um exemplo bastante importante, porque ela é muito comum esse tipo de cláusula, né? Ela contém dados médicos, dados de afastamentos previdenciários. O governo não fornece todas as informações de RAIS para quem do próprio governo pedir. Existe uma portaria que regulamenta que dados da RAIS podem ser públicos e quais os dados que quem pedir vai ser analisado, qual é o intuito, a finalidade, que tipo de tratamento vai ser dado, para se deferir ou não acesso a esses dados. Quer dizer, se o próprio governo, né, que recebe a RAIS não vai liberar para qualquer um, por que a empresa tem que liberar? Então, é preciso entender
o porquê de certas cláusulas, né? Eu até hoje não entendi o porquê da RAIS. E se é para saber o número de empregados, pergunta isso e fica mais fácil, né? Para saber se a contribuição estava paga certa antigamente, hoje em dia nem se justifica mais. E o que eu posso regular? Então, eu tenho possibilidades, o que a gente já falou, a rotina da categoria, como proteger dados da relação com o sindicato, proteção de dados médicos, discriminação, e eu tenho limites. Eu não posso ter uma cláusula dizendo que uma autorização da LGPD pode ser coletivo, a tal da autorização assemblear. Não existe autorização assemblear quando a autorização por lei é individual. Então, é individual para contribuição sindical, para contribuição assistencial, para contribuição confederativa, taxa negocial, seja lá o que for, e é individual para dados vinculados à LGPD, os dados individuais. Então, sempre a autorização é individual. Um instrumento coletivo não pode nunca estabelecer que fica autorizado que a empresa passe todos os dados ou que faça o desconto das contribuições dos filiados, que o sindicato possa passar indiscriminadamente os dados desses filiados para as empresas fazerem esses descontos. Isso não pode constar de um instrumento coletivo com uma autorização assemblear, tá? O instrumento coletivo não pode permitir que se envie ou se receba dados sem certeza do uso correto dentro das hipóteses legais. A relação do trabalhador com o sindicato ela é individual, então a empresa não pode interferir na relação do seu empregado com o sindicato que o representa, né? E o instrumento coletivo, ele não pode interferir na liberdade individual de permissão de dados, tá? Então, terminando já aqui, estou olhando meu cronômetro, a gente tem o que eu chamo das chaves de sucesso. Qualquer instrumento coletivo para qualquer assunto, e essencialmente para a LGPD, é o respeito à lei, é o conhecimento dessa legislação, é o conhecimento dos dados, das hipóteses legais, é a representatividade. Então, muito cuidado no instrumento coletivo com os requisitos do negócio jurídico, porque o instrumento coletivo sequer sem assembleia, e a gente vê vários, é só entrar no mediador, né? E infelizmente o mediador, e aqui vai mais uma opinião minha pessoal, por uma culpa da magistratura do trabalho que entende que registro no mediador é mera formalidade, não é. Ela dá publicidade e a própria lei diz que o instrumento coletivo tem validade 3 dias depois de ter sido inserido no mediador, né? Essa autorização, o mediador serve como um filtro dessa autorização, dessa representatividade, dessa legalidade, e dá o quê? A transparência. Então, é muito importante que os instrumentos coletivos, eles tenham transparência, que eu possa acessá-los, que eu possa verificar a ata que constou deles, que eu possa verificar a lista de presença, se o quórum foi cumprido, isso tudo deveria estar no mediador, né? Infelizmente, hoje em dia, cada vez menos se registra, inclusive convenções coletivas não aparecem no mediador. Então, é isso, eu acho que é um tema que não vai se esgotar tão cedo, né? Eu acho que é um tema que ainda vai ter muito, muito detalhe aí, e é isso. Eu acho que a gente nunca vai esgotar isso tão rápido, nem a Europa tratou disso, quanto mais a gente que tem uma relação esquizofrênica sindical aqui no Brasil. É verdade, Malu. Estabelecer quais são os limites até que a gente consegue, né? Porque a lei nos dá as diretrizes. Mas trazer isso para o plano prático, com sindicatos que estão severamente defasados naquele afã de prestar um bom serviço à classe trabalhadora que representa, né? Com tanta fragilidade do sistema sindical brasileiro, enfim. É um desafio aplicar, de fato, a LGPD por lá. Malu, eu tenho um questionamento, e estava escutando aqui atentamente sua exposição, e eu, logo quando saiu a LGPD, fiz um
uma apresentação também mais generalista, de um overview sobre a lei, e me chamou a atenção lá na GDPR europeia, que ela traz um capítulo relacionado ao direito do trabalho, né? O que não ocorre na nossa LGPD. E aí tem um capítulo lá, nessa breve exposição que fiz, de estudo, enfim, nessa apresentação até para a OAB da Paraíba aqui, ela dispensa no artigo 30, parágrafo 2º, empresas com menos de 250 empregados e possuem um registro de atividade de tratamento de dados, né? E aí fica uma pergunta, inclusive enviada aqui pelo presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, Paulo Miranda, e eu devolvo ela para você, que a gente estava numa sintonia aí sobre o que perguntar. Como aplicar a LGPD nas relações de trabalho diante de empresas pequenas, de pequenos e médios empresários? Será que é uma alternativa viável para esses pequenos e médios empresários, empregadores, procurarem, de fato, uma entidade sindical e tentar firmar ali um instrumento coletivo mínimo? Enfim, o que você acha aí nesse paralelo com a GDPR e abrasileirando a discussão para esse grupo de empregadores, que é a grande massa que emprega no Brasil? O que é que você acha aí que vai dar de LGPD para isso? Então, na realidade, a NDPD, a agência, pela lei, caberia a ela definir as regras diferenciadas para as micro e pequenas empresas. Está na LGPD. Então, de maneira geral, em qualquer relação, cabe à agência determinar quais serão as regras aplicadas às micro e pequenas empresas. Isso não foi feito ainda. Na realidade, a lei deveria ter entrado em vigor depois da agência. Enfim, estamos aí na questão brasileira. Eu acho que é um caminho, desde que eu não permita acesso indiscriminado a dados. Então, eu posso relativizar algumas obrigações que eventualmente sejam difíceis daquele empregador seguir, né, em termos de ter um mapeamento, de ter um controle, por exemplo, de incidentes ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu não posso, de maneira nenhuma, num instrumento coletivo, dizer que eu posso transitar dados sem uma autorização ou estabelecer que tudo é por uma obrigação contratual quando não é. Então, esse é o limite. O instrumento coletivo, ele pode detalhar, mas ele não pode desobrigar de obrigações legais. Eu acho que cabe, inclusive, que se exija, né, do governo que essa regulamentação que a lei diz que deve existir seja realmente feita, né? Até porque você cria uma brecha na lei, no momento em que se diz que para micros e pequenas empresas vai haver uma regulamentação específica, e eu não tenho isso, e eu tenho uma LGPD, eu tenho uma brecha de descumprimento, que é bastante preocupante, né? Eu também comungo aí das mesmas preocupações, né? Quando a gente fala de LGPD para grandes empresas, para grandes empregadores que têm acesso a mais recursos e a material humano qualificado, a coisa toma uma proporção muito mais assertiva e começa a ter muito mais direcionamento, né? Mas quando você trata, de fato, do pequeno e médio empreendedor brasileiro, daquele que tem ali 3, 4, 5 funcionários só, né? Eu brinco muito no exemplo aqui, já pensou a gente ir num armazém e ter a cadernetinha do fiado ali, que sempre teve, e vazar a cadernetinha do fiado, qual vai ser o reflexo de seu Manuel lá na quitanda dele, né? Mas, pois então, talvez... pela LGPD ele está numa situação difícil. Está numa situação difícil, com certeza. Eu acho que é bem complicado, bem complicado. A nossa realidade é uma realidade muito diferente da relação europeia, não tem minimamente como se comparar, especialmente quando a gente fala de micro e pequenas empresas. Infelizmente, o nosso arcabouço legislativo esquece que justamente a maior parte, inclusive dos empregadores no Brasil, é de micro e pequenas empresas, né? Como se vê dessa questão da última lei que saiu da gestante.
Mas eu entendo que o instrumento coletivo ele não pode criar regras que relativizem ou que desobriguem, né, questões estabelecidas pela lei no tratamento dos dados. Entendi. Malu, tinha alguma consideração a mais aí, da mesma pergunta que eu fiz para a Fabiana, em termos de LGPD e relações coletivas? Tem algo assim que, tirando a raiz, que eu também concordo com você, é um absurdo, e aquelas multas que tem nos instrumentos normativos, à luz de uma legislação pré-LGPD, em que não existia tudo isso, mas a gente já sabia do quão absurdo eram essas exigências, mas para aquele advogado que está nos assistindo, para aquele estudante que quer se aventurar nas relações, nos estudos de direito sindical, direito coletivo, o que que fica de dica final, assim, você que eu sei que participa de tantas negociações coletivas, o que é que fica de dica final para ele em relação ao LGPD? Eu acho que o importante em relação ao LGPD é uma regra que é essencial para qualquer negociação coletiva, que é a validade daquele instrumento coletivo, então tomar cuidado com todos os requisitos do negócio jurídico, para que o que estiver estabelecido ali seja mostrado como realmente decorrente das vontades individuais, né, unidas dos representados, sejam empresas, sejam empregados. Eu acho que a regra essencial é o instrumento coletivo, não é porque ele é coletivo que ele pode desrespeitar a lei, né? Então, eu posso usar o instrumento coletivo para detalhamento de direitos, mas eu tenho que conhecer a essência da LGPD. Eu não consigo fazer um instrumento coletivo sem conhecer bastante bem a LGPD, porque o instrumento coletivo, no fundo, ele trata de obrigações individuais, né? Ele é uma norma que adere, no momento em que está vigente, a um contrato individual, ele regulamenta essas relações individuais de trabalho entre a empresa e os seus empregados. Então, a base é a LGPD, e estudar muito o direito coletivo, o direito civil, é essencial o estudo do direito civil para quem quer fazer contrato, seja ele individual, seja coletivo. As pessoas não podem dissociar o negócio jurídico do instrumento coletivo, né? E daí a questão do objeto lícito. E o objeto lícito numa negociação coletiva é o objeto que não fere a lei. Então, eu não posso ter um instrumento coletivo que fira a LGPD. Então, você tem que estudar a LGPD primeiro com foco individual, para verificar justamente o que eu posso estar negociando nesse aspecto coletivo. Falando, uma última pergunta que chegou aqui no celular, eu vou fazer aqui, que eu estou controlando o horário e a gente está bem dentro do horário. A LGPD ela prevê algumas indenizações, né? Que aquele que teve seus dados, o titular de dados que teve os dados atingidos, poderá pleitear a indenização e, inclusive, negociar diretamente, transacionar com o infrator, né? Com o controlador infrator, aquela indenização. E aí me perguntaram aqui no chat, aqui no celular, será que caberia essas indenizações pré-fixadas, já que o 223G fala ali de base para dano moral, numa eventual norma coletiva? Ou seja, eu trazer ali parâmetros de indenização para os empregados em caso de um vazamento de dados? Eu acho que a questão da tarifação, né, do dano é uma coisa que foi muito discutida. Houve inúmeras críticas à tarifação que foi feita na CLT. Eu não sei se o critério usado é o melhor critério, mas a tarifação do dano não é algo muito difícil de se encontrar. O próprio STJ tem uma tarifação de danos morais, e inclusive, às vezes, de alguns de danos civis. Então, eu acho que é algo que pode ser estabelecido, né, com critérios objetivos, mas é um assunto bastante novo, e a gente, como tudo, eu sempre brinco que a área trabalhista e segurança jurídica é fake news, né? Não tem, esquece. É justamente ter esse cuidado de verificar se eu posso, por exemplo, remeter ao critério
do 223G, por exemplo, no instrumento coletivo, dizer, olha, para esses casos. Eu entendo que o vazamento de dado, se ele decorrer da relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho e, consequentemente, os danos vão ser analisados com base na CLT. Então, acho que é viável você ter algo semelhante eventualmente até remetendo, né, ao fixado na legislação. Entendi. Malu, a gente já está com o tempo esgotado. Em nome da organização do evento, eu agradeço demais a sua presença. A presença foi de Fabiano, que nos antecedeu. Eu agradeço a Rafaela pela oportunidade de estar aqui mediando essa palestra com dois amigos tão queridos e de um tema tão novo e tão caro. E eu já vou me despedindo, agradecendo a todos que nos assistiram. Deixo o convite aí para assistir nosso grande representante do Ministério Público do Trabalho de Campina Grande, doutor Marcos. Tem um vasto conhecimento, um professor de escola aí na cidade e uma pessoa que nutro profunda admiração. E, Malu, muito obrigado a você também. Convida todo mundo para a Prez, faz o teu convite final e tua despedida aí. E obrigado e um beijo grande. Então, tá bom. Obrigada a você da oportunidade, inclusive da divulgação da Prez. Então, a Prez é a Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, apesar de ser uma Associação Paulista de Estudos e Relações Sindicais, tem associados no Brasil todo, que o mundo virtual nos ajudou nessa pandemia, né? E a gente tem a página no LinkedIn, tem o YouTube com todo o material de reuniões abertas que a gente colocou, tem o Instagram também, e ela está aberta para associados que gostem de estudar a área coletiva, queiram estudar a área coletiva, mas sempre com o foco na representatividade e na liberdade sindical, que é a principal bandeira da associação. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês para estar aqui e falar um pouquinho da nossa área coletiva, que precisa tanto de estudo nesse país.